Uma vantagem relativamente tranquila do Christian de Rey em relação ao Rossetti. Ali na terceira posição está o Aston Martin, do campeão da temporada, do Cristiano Federico. Walter Pinheiro com Gineta é o quarto colocado na GT4. O Sérgio Laganá é o quinto. Pessoal da Confraria Motorfest, Léo Garcia perguntando o que aconteceu com o 55. Caê Coelho parou depois de 3 voltas de corrida. O pessoal também querendo saber do Otávio Mesquita. Tá tudo certo com ele, inclusive daqui a pouco o Guilherme Greg deve trazer o Otávio Mesquita falando aqui, tranquilizando toda a rapaziada, mas tá tudo certo com o Otávio Mesquita, sem motivo para preocupações. Luque, a direção de prova analisando aí o acidente entre os carros do Aloysio Coelho e do Kleber Faria, uma pena para os dois, vinham fazendo a melhor corrida deles no campeonato, vinham andando muito bem, principalmente o Kleber Faria, que vinha conseguindo manter uma liderança que no início da prova parecia que não ia durar muito. Ele veio conseguindo manter nessas voltas todas. Você tem aí o Lamborghini número 46 do Carlos Cray, é um dos pilotos da GT Premium, e à frente dele está o Dodge Viper número 11 do Rui Lapa, piloto português, que venceu a prova de ontem na subdivisão GT Premium, vem na liderança aí com o Dodge Viper da mesma equipe do Wagner Ebrahim, que é o líder da corrida na classificação geral na categoria GT3. É muito legal ter de volta esses carros que já fizeram história, que já ganharam corridas no Itaipava GT Brasil e que nenhum fã do automobilismo gosta de ver de fora. Importante que esses carros estejam no grid e ajudaram ao Itaipava GT Brasil a quebrar o recorde de carros no grid de largada nesse fim de semana. Foram 32, encerrando muito bem a melhor temporada da história da categoria. Meio segundo separando Wagner Ebrahim, piloto do Audi número 20, de Matheus Stumpf, piloto do Ford GT número 7, tá aí o Ebrahim. Na subida do café para completar a volta número 9. Daqui a pouquinho nós vamos ter as paradas obrigatórias para troca de pilotos. Você vai acompanhar um dia da vida de um agente antiterrorismo. Vem aí 24 horas, série premiada aqui na Band. 9 voltas completadas. A vantagem do Ebrahim vai a 7 décimos de segundo. E o Matheus Stumpf não dá refresco pro Ebrahim. Daqui a pouco, na troca de pilotos, o Matheus Stumpf passa o trabalho pro Valdeno Brito e o Wagner Ebrahim não passa o trabalho para ninguém. Ele corre sozinho, ou seja, pode ser que o fator preparo físico possa fazer alguma diferença na fase final da corrida. E uma das novidades para a próxima temporada é que o Wagner Ebrahim vai correr com o irmão, o Fábio Ebrahim. Ele já confirmou, os dois vão dividir a pilotagem do Audi R8 ADMS. Aí a Mercedes-Benz do Paulo Bonifácio, que já vem pela terceira posição, vem buscando a 4ª vitória em 4 corridas. O Léo Chaves perguntou agora há pouco se um carro que entra no campeonato na metade da temporada, com a temporada em andamento, passa também pelo processo de equalização técnica. Sempre passa por uma equalização técnica. Os carros são vistoriados a todo tempo e a direção de prova e também a comissão GT, que é formada pelo Wilson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1 e também ex-dono de equipe de Fórmula 1, também o Clóvis Matsumoto e o Wilson Nelva, ficam de olho nos carros exatamente por isso, para que eles tenham equilíbrio durante o ano inteiro. Se um carro estreou na metade da temporada, ele vai trazer da Europa as configurações iniciais e aqui vai sendo adaptado aos poucos para andar junto dos outros. Você vai vendo aí a disputa do Walter Derani com a Ferrari 70 e o Renato Catalini com a Ferrari número 23. São 2 pilotos da categoria GT Premium. Eles disputam a 4ª posição da GT Premium. Tira o chapéu para a equalização dos carros. Você vê aí Audi, Ford, Mercedes, Lamborghini, Corvette. Tá faltando só o Ferrari ali no bolo da frente. E muito linda nas primeiras voltas. Você vê a subida do café, os carros um colado no outro até a 8ª colocação, um brigando na cola do outro. Muito bonita essa categoria. E eu que participei nas primeiras provas logo no começo. Muito bacana a evolução e tiro o chapéu para a equalização dos carros. Eduardo Homem de Melo pergunta pelo Twitter: onde está o Xande Negrão? Está na pista, é o 4º colocado na prova, Xande Negrão. Vimos agora há pouco a imagem do Lamborghini número 9. Esse é o líder, o Audi R8 de Wagner Ebrahim. Para você a classificação parcial da corrida depois de 10 voltas: Wagner Ebrahim, Matheus Stumpf, Paulo Bonifácio, Xande Negrão e Pedro Queirolo nas 5 primeiras posições. Olho na corrida de recuperação do Pedro Queirolo, já vem com o Corvette na 5ª posição pela categoria GT4, liderança para o Christian de Rey, com Walter Rossetti em segundo, Cristiano Federico em terceiro, Walter Pinheiro em quarto, Sérgio Laganá em quinto, Oswaldo Federico em sexto, Marçal Melo em sétimo, Carlos Bursa em oitavo, o Demétrio Mendes em nono e o Leandro Braguin na 10ª posição.
Luke, chegou a pergunta em torno do Xande Negrão e do Xandinho Negrão. Eles perderam a chance de disputar o título ontem, estavam liderando, houve um furo no pneu, precisaram entrar no box, acabaram perdendo muito tempo, voltaram mais algumas vezes ao box e acabaram perdendo a corrida. E esse carro aí do Matheus Stumpf com o Valdênio Brito chegou em quarto lugar e assegurou o título da GT3, ou seja, essa corrida praticamente de comemoração aí pelo ano fantástico que essa dupla fez no campeonato com o Valdênio Brito e com o Matheus Stumpf. Vai lá e fala pra ele que é corrida de festa só. Olha só a sede de vitória que vem demonstrando o Matheus Stumpf, que vem abrindo temporada de caça ao Wagner Ibrahim. Quer ver só? Já já vai aparecer aqui box fechado, vai virar tarja, box aberto. Já já nós vamos pro intervalo de 8 minutos que os pilotos têm para cumprirem o pit stop obrigatório. A maioria deles para troca de pilotos. Pro caso de quem corre sozinho, como Pedro Quirolo, como Wagner Ibrahim, como Kleber Faria, como Otávio Mesquita, que já não está mais na corrida, é um tempo de permanência no box, todo mundo cumprindo a permanência mínima de 2 minutos. Aí, box aberto. Agora é questão de ver também, Thiago Mendonça, a estratégia das equipes. As equipes que preferem parar logo no início dessa janela, as equipes que protelam tanto quanto possível a entrada de seus pilotos no box. Temos aí o Pedro Quirolo, para esse tanto faz se vai parar agora ou se vai parar no finalzinho da janela, porque ele não vai trocar de vaga com ninguém. Corre sozinho o Pedro Quirolo, é o 5º colocado na corrida. O importante agora é pensar no tráfego, o quanto de tráfego você vai pegar, dependendo do momento em que você parar. Isso pode fazer diferença, principalmente na disputa pelo primeiro lugar, já que a diferença é de 1 segundo e 1. É muito pouco. Em uma volta, 2 voltas, é possível tirar isso. E por falar em tráfego, olha aí, o Wagner Ibrahim vai deixando para trás o gineta do Carlos Bursa, e pela frente ele tem o outro gineta, do Marçal Melo. O outro gineta da equipe CRT, pilotado por Marçal Melo. Vai deixando o Marçal para trás também, à frente dele ali está quem? O Oswaldo Federico. O Matheus Stumpf acompanha a manobra. O Paulo Bonifácio tenta se aproximar. Traz com ele o Xande Negrão. Eles entram onde ninguém pode entrar, perguntam o que ninguém quer responder. Amanhã, 10h15 da noite, não percam CQC, custe o que custar, aqui na Band. Tem gineta indo pro box, é o Carlos Bursa, vem também o Federico, parece que entra o Matheus Stumpf também. Todo mundo procurando o caminho dos boxes. Temos Romaria na área de boxes, enquanto o Wagner Ibrahim segue na pista. Percebeu que poderia ter alguns instantes de pista livre para tentar voltas rápidas. Fica na pista o Ibrahim. Vai pro box o Matheus Stumpf, vai passar o comando do carro pro Valdênio Brito. Entra também o Paulo Bonifácio, vai ser substituído pelo Sérgio Jimenez. Xande Negrão também veio, vai entrar o Xandinho Negrão no lugar. Wagner Ibrahim com isso vai abrindo toda a vantagem. Por alguns instantes não vai ter pressão de ninguém. Pode ser o que ele precisa para abrir uma vantagem que ele possa garantir a liderança na segunda fase da corrida. Olha aí, Luke. Foi embora o assoalho do carro. Quem é que ficou sem assoalho? Do Ibrahim? É o carro do líder que acabou deixando o chinelo para trás ali? Wagner Ibrahim parece que é aquela peça do extrator. Vamos ver, olha aí. Na subida pro laranja. Disse tchau e foi embora. O assoalho do carro, Roberto Moreno. Um assoalho que faz um efeito solo no carro. Um assoalho muito importante para a dinâmica desse carro. Se já estava difícil de reta para o Wagner Ibrahim, agora vai ficar um pouquinho mais, né? É só um tempero a mais, é só um tempero a mais na disputa dessa etapa final do Itaipava GT Brasil. A última de 20 corridas, ano que vem, uma temporada que promete muito. Tá aí já o Matheus Stumpf fora do carro, fez a parte dele, trouxe o carro em segundo pro Valdênio Brito. E ano que vem, entre as várias novidades que o Itaipava GT Brasil já tem confirmadas, uma é a permanência na programação da etapa brasileira da Fórmula Indy. E os ingressos para a Fórmula Indy São Paulo, no Brasil, já estão à venda pelo livepass.com.br ou pelo fone 11 4003 1527. A São Paulo Indy 300 será no dia 29 de abril de 2012. Quem comprar o ingresso para a corrida vai ter direito também de assistir aos treinos. E você, vai ficar fora dessa? Garanta já o seu ingresso antecipado para São Paulo Indy 300 e também para a etapa do Itaipava GT Brasil. Luke. Guilherme Greg está no box e traz a informação. Eu estive agora há pouco no ambulatório e Otávio Mesquita, da Ferrari número 51, está bem. Sofreu apenas um desmaio por conta do impacto da batida, mas segue bem, tá tudo tranquilo. Esse desmaio deve ter sido depois que ele saiu do carro, então, o Thiago Mendonça, porque a gente lembra quando o carro vinha sendo rebocado pela caminhonete de resgate, o Otávio estava dentro do carro ainda manobrando. Ou às vezes uma perda de consciência momentânea, já que a pancada foi realmente muito seca, né? Ele foi direto no muro, realmente muito forte, mas logo depois ele já conseguiu conduzir o carro até a área de escape.
O Xande Negrão e o Xandinho Negrão são os vice-líderes do campeonato, tem 210 pontos. Na terceira posição do campeonato estão o Cláudio Risse e o Rafael Derani com 189, ou seja, a disputa pelo vice-campeonato também na categoria GT3, definida em favor de Xande e Xandinho Negrão. Quem é que vai trocando vaga aí? Carlos Crai vai passando o comando do carro ao Anderson Toso. Não tem drive-thru sendo anunciado aí. Você observa no áudio ambiente de Interlagos a comunicação que vem lá do Antônio Carlos Regal, o Magrão, que é o diretor de provas do Itaipava GT, anunciando punição de drive-thru para alguém. Já chega a confirmação aqui para nós. Tá aí o Valdeno Brito abrindo o caminho também em meio ao tráfego da categoria GT4. O líder da prova é Wagner Ebrahim, tem uma volta de vantagem porque ainda não fez o pit stop obrigatório. E o Roberto Moreno observou aqui que acabou de entrar o Wagner Ebrahim. É um bom repórter também o Roberto Pupo Moreno. Todo mundo está perguntando a mesma coisa, Moreno. Não vou me atrever a responder. Você estará na pista em 2012? Eu gostaria muito, por isso estou aqui negociando, vendo possibilidades para correr o ano que vem. Eu acho que chegou a hora de eu voltar a correr e disputar um campeonato completo no Brasil pela primeira vez. Enquanto o Wagner Ebrahim está no box, Valdeno Brito vem negociando o mais rapidamente possível as ultrapassagens com os pilotos da GT4. À frente dele tem o Maserati do Antônio De Luca. Aí o Maserati verde do Antônio De Luca, piloto da categoria GT4. O Valdeno vem na subida para o laranja. O Ebrahim ainda está no box. Ele tem de ficar no mínimo 2 minutos nos boxes. Vai saindo o Anderson Toso com o Lamborghini número 46 da subdivisão GT Premium. Anderson Toso já de volta à pista. O Ebrahim aguardando o instante em que a equipe dele faz as contas e calcula que se ele sair, ele vai passar pela linha de saída do box sem ficar devendo tempo na parada obrigatória. Tem de cumprir no mínimo 2 segundos. E o Valdeno Brito vem acelerando, já lá na descida para o Mercúrio. Valdeno Brito, aí o Serginho Jimenez com o Mercedes-Benz SLS AMG. Valdeno Brito já no contorno da junção, acelerando ladeira acima, em direção ao café. O Ebrahim ainda está no box. Valdeno Brito vai contornando o café. O Ebrahim ainda está parado. A equipe Ebrahim Motors agora vai dando autorização para ele voltar à pista. E a partir do momento que o piloto sai do box, tem de andar. Não pode ficar cozinhando o galo ali no pit lane. Olha como já vem o Valdeno pela reta. Me parece ter sido um pit stop complicado para o Wagner Ebrahim no cronômetro. O Valdeno Brito vai descendo o S do Senna. Cadê o Ebrahim? Tá ali o Ebrahim na saída de box. Traz com ele o Leonardo Burti no gineta número meia dúzia. Drive-thru pro Miguel Paludo. Tem drive-thru também pro Anderson Toso. Estouraram o limite de velocidade na área do box. Olha aí o Ebrahim voltando à frente do Valdeno Brito. Eu tive uma impressão que o Ebrahim estava perdendo um tempão ali naquela saída de box. Ainda bem que ele depende da equipe dele, não de mim, para fazer as contas, hein, Thiago? É verdade, Luque Monteiro, mas voltou bem, voltou com uma distância razoável aí em relação ao Valdeno Brito e agora tem que tentar fugir e ele tem uma vantagem, né? Essa de correr sozinho, que é de conhecer como está as condições da pista e as condições do carro. E a desvantagem de estar mais desgastado fisicamente. Então isso cria um equilíbrio na disputa. Também excesso de velocidade na área de boxes. Tem muita gente no pit do carro número 110. Muita gente nos boxes lá, direção de prova, inclusive, tomando providências, porque é a questão de segurança que está em primeiro lugar. Vem participando com a gente aqui a Thaís Cruz, lá da cidade de Lorena. O box fechado. Quem está no box ainda pode sair cumprindo a permanência mínima. Se alguém não tiver entrado para a parada obrigatória, aí sim paga a punição. Tem de entrar para cumprir essa parada obrigatória até o momento em que temos box aberto. Na liderança pela cronometragem vai aparecendo o Marcelo Santana, que é da categoria GT4, aparecendo em primeiro na classificação geral. Deve ter sido o último aí pro box, o Marcelo Santana. Vem o Ebrahim, traz com ele o Valdeno Brito. A diferença entre eles é de 1 segundo e 8 décimos. Agora eles vão nessa disputa até o fim da corrida, que vai ter 50 minutos de duração total. São as emoções finais da temporada 2011 do Itaipava GT Brasil, na pista de Interlagos. Luque, e essa Mercedes SLS AMG, que já venceu 3 corridas das 3 provas que disputou até agora no Itaipava GT Brasil, está em terceiro lugar com o Sérgio Jimenez e vem se aproximando dos líderes, ou seja, mais uma chance de ganhar uma corrida nessa temporada. Seria 100% de aproveitamento se eles conseguissem.
Algo fantástico. Tá aí o Lamborghini número 16 do Alan Kodair. Mais atrás o Lamborghini número 33. Olha aí, Ricardinho Maurício. Na imagem recuperada, a ultrapassagem do Ricardo Maurício sobre o Daniel Serra. Maurício de Lamborghini, Serra de Ferrari. Atrás deles havia ali o Aston Martin do Alan Hellmeister, que é piloto da GT4. E como eles vão subindo emparelhados. Daniel Serra, o volante do único modelo que não venceu ainda nessa temporada. E um